Eu acho que é um jogo que vai falar sobre primeiras impressões, né? E a primeira impressão do Botafogo, versão mais 2024, foi muito positiva. Estou com a Mari. O time foi bem contra o Fluminense, time muito rápido com a bola. Felipe Luiz até citou, né, que com o Leiria, que ele já conhece do Sub-20, de enfrentar o Botafogo com o Leiria na base, sempre gostou do trabalho feito pelo Leiria. E o Leiria, no primeiro momento, eu acho que ele trabalhou muito com a memória dos jogadores, do que eles viveram com o Arthur Jorge. Sem essa história de que, olha, eu quero ser algo autoral em pouco tempo, não sei se eu vou ficar ou quanto eu vou ficar aqui. Foi muito esperto o técnico do Botafogo, muito inteligente. Não, o time estava muito bem, ganhou 2 títulos gigantes no final do ano. Esses jogadores se reapresentaram, sabem o que tem que fazer. Claro que ele vai colocar alguma coisa dele, mas tem muita coisa que já está lá. Ele não tem que mexer nessa primeira situação, que não sabe quanto vai ficar e como vai ficar, né? Então, acho que é um Botafogo que, na quarta, deixou uma primeira impressão boa, domingo em Belém, é para deixar uma outra impressão boa de um time multicampeão histórico dentro do Botafogo. E o Flamengo do Felipe Luiz, né, que em pouco tempo a gente já identificou muita coisa que ele faz, padrões que ele procura. O jogo tende a ser muito bom, muito bom. Eu acho que ainda é um jogo de começo de temporada. Fisicamente, os times não estão na ponta dos cascos, mas o que se viu até agora do Flamengo completo contra o Volta Redonda, do Botafogo completo contra o Fluminense, vimos coisas boas. Então, domingo deve ser coisa boa também o jogo em Belém. Você disse que fisicamente os times não estão na ponta dos cascos. Você quis dizer que fisicamente ainda estão no creme de la creme. É isso daí, é isso daí. Será que isso é muito caro, isso daí que o professor falou, esse creme de la creme? Isso é coisa de... Você sabe sobre o sobrenome dele, né? Um Zelt, é da França. É outro, né? Não é daqui. É outro nível, né? Outra situação. É outro patamar, como diria o outro. Professor, agora há pouco você até falou, o Flamengo em algumas posições tem 3 jogadores bons. Porque eu me lembrei disso porque eu tenho uma pergunta aqui. Quem tem o melhor elenco neste momento? Hoje, que dia é hoje? 1º de fevereiro já? Hoje é 31 de janeiro, professor, de 2025. Quem tem o melhor elenco? Botafogo ou Flamengo? Eu acho que você vai falar Flamengo. Flamengo. O Flamengo, pela fatura do Flamengo e por tudo que o Botafogo perdeu e ainda não repôs. Na verdade, elenco à parte, tem a questão do técnico também. O Leiria pode entrar para a história como um campeão interino, mas ele não vai ficar. Então, o Botafogo está num processo de reconstrução. E reconstrução tendo perdido peças fundamentais, né? Perdeu um campeão do mundo, que é o Almada. Perdeu o rei da América, que é o Luiz Henrique. O Mr. Libertadores. Não se repõe isso com essa facilidade. El Senhor Libertadores. El Senhor Libertadores. Fora os outros nomes que você citou, alguns já eram bola cantada que não iam ficar, como o Adrielson, mas faz muita falta, né? Já que você colocou a condição de elenco, eu não tenho dúvida nenhuma que o do Flamengo é muito mais farto nesse momento. E quem deve tomar a iniciativa? Essa pergunta é mais difícil. Eu acho que o próprio Botafogo gostará que o Flamengo tome a iniciativa, porque isso facilita o jogo do Botafogo. Agora você falou, hein? E a marca do Felipe Luiz é essa, né? Eu acho que muito do sucesso do Felipe Luiz começa com o jeito que o rubro-negro enxergava o futebol do time do Tite. Aquela coisa meio para-brisa, sabe? Isso acabou. Então, a aceitação do Felipe Luiz, título à parte, que ele ganha a Copa do Brasil. É uma coisa impressionante. O Felipe Luiz, nesses dias, fez um ano como técnico, a contar do Sub-17. Técnico, profissão, né? A gente não está falando dele no profissional, né, Mari? Profissão de treinador. Do Sub-17. Então, já deu match ali de uma maneira... Muito recente, muito novo como técnico. Né? Pois é. Conquista títulos nas 3 categorias que ele passa nesse ano, né? Em um ano ele passou pela Sub-17, Sub-20 e profissional. Profissional com título. Ganhando título no Sub-20 também. Ele ganhou o Mundial lá. Sim, o Intercontinental. É verdade, no Maracanã. Foi. Falando nisso, você falou assim, se o Botafogo ganhar, pode ser campeão com técnico interino, Leiria. Você lembra quem é o atual campeão da Supercopa, né? Quem é o técnico campeão da Supercopa do ano passado, da última? Esqueceu? Não, é o Carpini. É o Carpini. Foi São Paulo e Palmeiras. Não foi? Não era um interino, mas era um jovem. E um jovem treinador, querido ou não, né? Saindo completamente do eixo, assim, de treinadores. Quando você pergunta sobre protagonismo, a gente volta um pouquinho na final da Libertadores, como o jogo ficou, entre aspas, condicionado por conta da expulsão muito cedo, e justamente por isso o Atlético não soube lidar, né? Porque ele precisou propor muito jogo. O Botafogo perfeitamente não muda
com a expulsão de substituição, ele aceita essa condição de recuar e muito inteligente aproveitou. Mesmo com o jogador a menos, teve espaço para ir lá. Exatamente, porque o Atlético não soube propor o jogo, ao contrário do Flamengo. Então, o Botafogo se sente confortável nessa situação. E entre as baixas que a gente citou aqui, que nomes importantes, mas foi importante também manter um meio de campo, né? Sim. Que funcionou muito bem, né? Sim. Com o Gregory, com o Marlon e Savarino. Exatamente. Esse trio é um trio... Então, foi importante essa manutenção, principalmente dos volantes ali, que foram fundamentais na campanha do Botafogo. Embora o grande protagonista desse Botafogo, que soube fazer o que fez contra o Galo, já não esteja mais, né? O papel do Luiz Henrique naquele jogo foi fundamental. Fundamental. A ida e vinda Esse é um dele. título para o Botafogo muito especial. Vice-presidente Seria a na Libertadores, frente. mas a maneira que o título é escrito deixou o título ainda maior, né? Ficar 100 minutos com o jogador a menos, ganhar da maneira que o Botafogo E ganhou. o Arthur Jorge foi muito bem ali, Muito né? bem. É um belo Qualquer treinador documentário, hein? poderia sim, Belo documentário. Não dá? virar. 8 virar, dias com especiais, né? De Libertadores e 8 dias depois de levantar o brasileiro também. O Arthur Jorge ganha uma aposta difícil ali, né? Foi uma decisão difícil. Claro. Claro que ele conhece o time que tem na mão, mas nem sempre as coisas dão certo pra gente também, né? Do outro lado também tinha o Milito, que... E ele se referiu aos jogadores campeões da América e depois campeões brasileiros, né? Como animais competitivos. Tem aqui um grupo Animais formado por animais competitivos? competitivos, né? Porque o Botafogo de muita competição, de muita marcação, de muita rapidez com a bola, os jogadores se entregarem, entenderem muito o que o treinador queria. Realmente foram 8 dias especiais para a história do Botafogo. E do outro lado tinha um Milito que titubeou, né? Eu acho que ficou muito tempo ali com os 3 zagueiros. O momento do Galo não era um momento bom, né? Aquele momento do Galo especificamente, que acaba perdendo 2 títulos que disputou. Então, tudo conspirou a favor do Botafogo. Temos prováveis escalações, meus amigos? Amigo Zé, amigo Leon, Leon Santos. Não é torcedor do Peixe, Não. mas tem Santos no Só nome. tem Santos no nome. É. Tá aí o Botafogo de tanta gente, o Botafogo de Paulo Autuori, campeão brasileiro de 95, hoje terá o comando de Carlos Leiria, com John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Não tem Telles. hino, não tem nada do professor acompanhando? Só a introdução assim. Marlon Freitas, Gregory e Savarino, ou Savalindo, como dizem alguns. Arthur, já teremos Arthur? Já pode, né? E é uma curiosidade grande para o jogo, né, Abel? É interessante. Considero uma boa contratação. Também. Arthur, Igor Jesus e Matheus Martins é o provável Botafogo para enfrentar o Flamengo. O que diria o Prates pro Arthur? Beija a santa e vai pro campo. É isso aí, prof. É Como sempre técnico. com muita tática, né, prof? Como você sabe O muito Vitinho bem. daquele lado direito que entrou ao longo da partida contra o Fluminense, né? Foi um ponte por ali. O Flamengo de tanta gente que já Lindo, conquistou títulos sob o comando de Andrade, de Cláudio Coutinho, de Carlos Alberto Torres, E Carlinhos? de Carlinhos, de Violino. Jorge Jesus e de tanta gente, hoje como o professor Felipe Luiz. Vou dar só a introdução também. Rossi, o Flamengo está na pedra, com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Nico de la Cruz, Nico para os íntimos, Arrascaeta histórico, o histórico Arrascaeta. Será que joga o Michael? Tá feio, esquece? Gerson, o Adílio dos tempos modernos, a elegância em campo. Bruno Henrique e Plata. É o provável, falei tá na pedra? Falei brincando. É o provável Flamengo para enfrentar o Botafogo domingo. O Daniel. No jogo que, segundo Barbosa Prates, o zagueirão do Fogão, vai ser FOD 3 pontinhos. É, isso daí. E essa, Vai e a- ser É, segura aí. É igual o Bora Bahia. É o seguinte, Abel, porque essa dúvida do Arrascaeta, o Arrascaeta reapareceu ontem no segundo tempo, né, na vitória contra o Sampaio Corrêa, mas ainda gera uma dúvida de saber se ele vai sair jogando ou não, né? Porque se você começa com o Arrascaeta, entre aspas, o Felipe Luiz vai ter de definir. Ele tem uma substituição certa para fazer. Vale a pena começar com quem pode ajudar a ganhar um jogo e você depois tem quase que um tempo certo para tirá-lo, ou você deixa uma reserva técnica no banco e começa com alguém que não tem a mesma qualidade, é um outro tipo de jogador e pode te ajudar talvez para o Arrascaeta entrar faltando ali 30, 35 minutos, não sei se um tempo ou meio tempo, né? Então é uma situação que o Felipe Luiz vai definir. O Arrascaeta ontem jogou um pouco mais de 20 minutos no Maracanã. Imagino, só imagino,
Não é informação, não é nada, mas imagino que ele deve ter sentido um pouquinho de dor nas costas, o Arrascaeta. Porque Peso. ele vestiu a 10, rubro-negro. Ele é a Pesado, 10. hein? Ele é o 10. Pesada, como Pesada diria ou o não? Barbosa, pesada. Mas o Arrascaeta tem futebol e personalidade para não sentir esse peso. Ah, claro, o problema nem é esse, o problema é físico. É isso aí. É o peso, se ele aguentar o isso. peso fisicamente. E é um daqueles velhos dilemas do futebol que volta e meia a gente está debatendo, né? Saio com o cara que está na meia bomba isso. ou guardo para depois? Complicado, e é um jogo só, né? Valendo taça, um jogo só. Nesse caso específico, eu acho que eu guardaria.